Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de química para vocês envolvendo a parte de óxido e redução, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba. Nossa meta chegamos aí aos 50.600 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards no botão de inscrição e outro com playlist para você continuar estudando por aqui, tá bom? Olha só a questão que vai dizer o seguinte para a gente fazer. Nós vamos ter uma reação que ele quer saber o seguinte: após o balanceamento, qual será o coeficiente do agente oxidante? Então a gente vai ter que fazer o seguinte: eu tenho aqui, ó, a substância MnO2 mais HCl, e aí a gente vai ter isso aqui, MnCl2 mais o H2O mais Cl, tá? E agora a gente vai fazer a comparação justamente. Vamos começar pelo Cl aqui, ó, pelo cloro, tá bom? E aí você tem o seguinte: esse aqui vai ter qual NOx em relação a esse aqui? Olha só o que é que vai acontecer. Como esse segundo aqui tá simples, é uma substância simples, o NOx dele é 0. E a gente vai calcular o do HCl, tá? Vamos calcular o do HCl. O HCl, nós temos que o NOx do hidrogênio é 1. Você deve saber disso, tá? Então, como eu tenho um elemento vezes 1 mais... eu tenho um hidrogênio com NOx de 1, então vezes 1, mais cloro, eu tenho um cloro vezes x, que é o NOx que eu vou descobrir. Fica 1 vezes 1, 1 vezes x, x igual a 0. Então, x é igual a menos 1. Então, perceba que o cloro teve um aumento, não é? Ele aumentou. Então, aqui ele sofreu uma oxidação. Se ele sofreu uma oxidação, ele é o agente redutor, tá bom? Guarda bem essa informação. Quando você vai fazer agora o do manganês, aqui que está MnO2, nós temos que lembrar que o NOx do oxigênio é menos 2. Então vai ficar assim, ó, x, ou na verdade 1 manganês vezes x, que é o NOx que eu quero descobrir. Eu tenho 2 vezes o NOx do oxigênio é menos 2, então vai ficar assim, 1x, mais por menos, menos 2 vezes 2, 4, igual a 0. Então x é igual a 4. Então o NOx do manganês aqui é 4, tá? E agora a gente vai comparar com esse daqui, tá? Vamos comparar com esse cara aqui. Agora nós temos o seguinte, nós temos que vai ficar assim, ó, manganês Cl2. Nós temos já o NOx do cloro, né, que é menos 1. Então a gente vai fazer assim, ó, 1 manganês vezes x mais 2 cloros que nós temos aqui com o NOx dele que é menos 1. Isso tudo igual a 0. Então ficou x menos, né, mais por menos, menos 2 vezes 1, 2. Então x aqui deu igual a 2. Então o NOx dele diminuiu. Então ele sofreu o quê? Ele sofreu uma redução. Se ele sofreu uma redução, ele é o agente oxidante. Ele é o agente oxidante, tá? E agora a gente vai para as variações. Mas, professor, que variação? Primeiro, o do cloro. O do cloro teve uma variação de menos 1 para 0, teve uma variação de 1, tá? Guarda essa informação. E o manganês tinha 4, foi para 2, então sofreu uma variação de quanto? De 2. E aí a gente vai trocar esses coeficientes em relação a esses elementos aqui. Vamos colocar aqui, vou colocar de verde então. Olha só, o cloro teve uma variação de 1, o cloro teve uma variação de 1. Então vou colocar esse 1 justamente no manganês. Tá certo? E o manganês teve uma variação de 2, o manganês teve uma variação de 2, eu vou colocar esse 2 então no cloro. Então vou colocar aqui, ó, 2 aqui. Esse cloro aqui já tem o 2, então ele já está balanceado. Mas vamos ver se toda a equação está balanceada. Eu tenho um manganês, está certo, aqui um manganês está certo. Eu tenho 2 oxigênios aqui, aqui eu só tenho 1. Então aqui eu vou ter que colocar 2, tá? Então 2 oxigênios, porque 2 vezes 1 aqui está certo. Vamos para o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Aqui já tem 4 hidrogênios, olha só. 4
hidrogênios. Então, a gente vai ter que fazer alguma mudança nessa questão de escala aqui, tá? O cloro, aqui eu tenho 2 cloros aqui, 2 cloros aqui, aqui eu tenho 2 cloros, então vai para 4 cloros. Então, eu vou ter que fazer uma alteração nesse camarada aqui, ó. Você vai ver agora nisso aqui. Então, a gente vai ter que colocar aqui, ó, 4, certo? Porque agora vai ficar o seguinte, ó, eu tenho 2 oxigênios, 2 oxigênios. Aqui 4H, 2 vezes 2, 4H. Está feito, não é? E cloro, 4 vezes 1 cloro aqui dá 4 cloro. Aqui eu tenho 2 daqui com 2 daqui, 4. Está perfeito. Então está tudo devidamente balanceado. Os coeficientes seriam 1, 4, 1, 2. E aqui, como não teve nenhuma alteração, continua sendo 1. Mas a pergunta é, qual é o coeficiente do agente oxidante? Quem é o agente oxidante? O agente oxidante é esse cara aqui. Então, o coeficiente dele é 1. Perfeito. Então, a resposta é exatamente 1. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!